Você que tem dúvida de como fazer o seu primeiro investimento, nesse vídeo eu vou te ajudar. Eu vou montar uma carteira de R$5.000 na prática para que você entenda e consiga atingir o seu planejamento para a independência financeira. Fica nesse vídeo para você entender como fazer isso. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui no canal Dinheiro com Inteligência. Hoje você vai aprender a como criar uma carteira na prática e também qual o racional por trás da estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês. Antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal, que isso é de suma importância para mim e para eu conseguir crescer aqui no YouTube para que atinja mais pessoas e mais pessoas atinjam as suas respectivas independências financeiras. Eu vou te mostrar então em 2 passos a reserva de emergência e também como diversificar e rebalancear a sua carteira de investimentos. Em primeiro lugar, a reserva de emergência é uma aplicação que vai te trazer segurança e rentabilidade ao longo de todos os anos que você vai estar investindo. É uma aplicação que você precisa ter risco extremamente baixo e liquidez muito alta e, consequentemente, uma rentabilidade média, vamos dizer assim. A reserva de emergência pode ser posta em CDBs com liquidez diária, fundos de investimento de renda fixa ou até mesmo no famoso Tesouro Selic. Mas quanto de dinheiro que você precisa para buscar montar essa reserva de emergência? No caso de você ser um funcionário público, você precisa ter em torno de 3 meses do seu custo mensal. Então, por exemplo, se você gasta R$3.000 por mês, você precisa ter R$9.000 guardado na sua reserva de emergência. Da mesma forma acontece no CLT. Só que em vez de 3 meses, você precisa ter guardado 6 meses do seu custo mensal. Que isso, se você gastar R$3.000 por mês, você precisa ter em torno de R$18.000 guardado. Já no caso de você ser autônomo e empresário, você precisa de um montante maior porque a renda não é tão estável assim. Então você precisa de 12 meses do seu custo mensal guardado. Então, por exemplo, em vez de 3 ou 6 meses, você precisa de 12 meses e, supondo um gasto de R$3.000 mensais, você precisaria ter R$36.000 guardados. Esse então é o primeiro passo, está montando a sua reserva de emergência. O segundo passo é diversificar e rebalancear a sua carteira de investimentos usando uma estratégia que eu mesmo adaptei para mim e que eu vejo que faz sentido para os outros. Claro que eu me baseei em muitas outras estratégias que eu estudei antes, mas essa foi a que mais fez sentido para mim como investidor. Para você ser um investidor de sucesso, você precisa permanecer no mercado durante anos, durante décadas. E para isso, você precisa de uma carteira consistente que perdure durante crises, que não seja uma carteira extremamente arriscada a ponto de cair 100% em uma crise. E além disso, você precisa sobreviver a situações adversas de mercado. Não só crises, como pequenas instabilidades políticas, instabilidades monetárias, instabilidades econômicas aqui no nosso país. Para isso, como eu disse, você precisa de uma carteira diversificada e rebalancear essa carteira ao longo do tempo. Então a minha estratégia é a seguinte: 25% em ações brasileiras, 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 20% em ativos internacionais e 5% em criptomoedas. E só para vocês entenderem e dar um conceito inicial de rebalanceamento, caso, por exemplo, a minha parte de ações brasileiras vai de 25% a 50%, eu preciso das duas uma. Ou fazer a venda dessas ações brasileiras para que diminua o percentual da minha carteira, ou direcionar todos os meus próximos aportes para as outras classes de ativos, para fundos imobiliários, renda fixa, ativos internacionais ou criptomoedas. Isso tudo para rebalancear essa carteira e continuar sempre no mesmo molde de 25, 25, 25, 25. Então, para iniciar aqui essa carteira, essa estratégia, a gente precisa entender primeiro o conceito de ações brasileiras. E antes de tudo, eu preciso falar que se você for pensar em investir diretamente em ações, muitas vezes você não tem o conhecimento necessário ou até mesmo nem o dinheiro necessário para poder diversificar da melhor forma. E é para isso que existem os ETFs. Então eu vou te dar 2 opções: ou investir em ETFs para essa parte, ou investir em ações brasileiras. Nesse caso eu vou introduzir mais a fundo os ETFs. Então, para começar, vamos iniciar falando do Small 11 e do Bova 11, que são 2 ETFs da Bolsa Brasileira. O Bova 11 ele é uma cesta de ativos
que seguem algumas premissas de acordo com a B3, com a Bolsa Brasileira, e esse BOVA11 segue o índice Ibovespa. Basicamente, entre aspas, ele investe em todas as empresas do índice Ibovespa. E já o Small 11 são empresas de baixa capitalização, são empresas de fato mais arriscadas, porém algumas delas têm grande possibilidade de multiplicar o seu capital e esse índice investe em algumas dessas ações. Já se você é uma pessoa que quer escolher suas ações diretamente, eu vou botar aqui os indicadores que você deve olhar, mas eu aconselho que você espere. O meu vídeo do dia 23, numa quinta-feira, se eu não estou enganado, vai sair um vídeo de eu escolhendo as minhas ações e ensinando para vocês como analisar uma ação. Então, nessa primeira parte da nossa carteira, como eu disse, fica 25% do patrimônio nesse caso. Isso dá em torno de 5 cotas de BOVA11, cada cota valendo R$ 108,49, e 6 cotas de Small 11, cada cota valendo R$ 96,83. Lembrando que nada disso aqui é uma recomendação de compra ou de venda, isso tudo é com intuito educativo para vocês entenderem a estratégia de alocação de ativos que eu sigo. A segunda parte é a parte de fundos imobiliários da minha carteira. Mas por que investir em fundos imobiliários? Porque a gente tem que estar exposto no mercado imobiliário. Muita gente fala que imóvel só sobe de preço. Muito provavelmente você tem algum vô ou tio que falou a frase quem tem terra nunca erra, e de fato as terras, se compradas em um preço bom, imóveis se comprados em um preço bom, fazem muito sentido. Mas normalmente as pessoas não têm o capital necessário para isso, e é aí que entram os fundos imobiliários. Para isso você pode investir diretamente em fundos imobiliários ou simplesmente em ETFs. Nesse caso dos ETFs é o XFIX 11, que é um índice que investe em 111 fundos imobiliários diferentes. Mas caso você queira comprar fundos imobiliários diretamente, eu vou deixar os indicadores também aqui na tela, mas eu aconselho que você espere um pouco e espere o meu vídeo sair para eu te ensinar como escolher os fundos imobiliários de forma adequada. Nesse caso, então, ficaria de novo 25% da nossa carteira aí. E esse XFIX, então, com esses 25% da nossa carteira, a gente conseguiria comprar 125 cotas do XFIX 11 a preço de R$ 9,99. Exatamente isso que tu ouviu. Tá R$ 9,99 a cota do XFIX e você diversifica em 111 ativos diferentes. A terceira parte da nossa carteira é investir no mercado internacional, investir no exterior. Isso tudo para a gente proteger o nosso capital aqui das políticas brasileiras, da economia brasileira como um todo. Por quê? Porque o dólar ele é extremamente mais forte do que o real. Então a gente tem que estar exposto a uma moeda mais forte do que a nossa própria. Porque lá eles enfrentam crises de forma mais rápida e muitas vezes lá dita o que vai acontecer aqui. Normalmente quando lá cai, aqui cai. Normalmente quando lá sobe, aqui sobe. E em crises, muitas vezes quando todas as bolsas caem, o dólar sobe. E tendo uma parte dolarizada no nosso patrimônio ali, essa parte da nossa carteira vai compensar e vai subir. E caso você queira investir lá fora, está exposto lá fora, é possível também investir em ETFs, que nesse caso é o IVVB11, que replica o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nesse caso, seria 20% da nossa carteira aqui. Isso daria 4 cotas de IVVB11 a preço de R$ 224,73. A quarta parte da nossa carteira são as criptomoedas, que vai 5% da nossa carteira aí, e é um ativo de muito risco, por isso a porcentagem bem baixa, mas é para a gente estar diversificando também em questões de governos, porque até agora nenhum governo regulamenta os bitcoins, as criptomoedas no geral. Nesse caso eu não vou entrar exatamente em como escolher as criptomoedas, porque é um mercado totalmente à parte. A quinta parte da nossa carteira, e eu digo que é uma das partes mais importantes, que é o nosso caixa, a nossa reserva de oportunidade. Porque, como eu disse antes na parte internacional da nossa carteira, vão acontecer crises ao longo dos investimentos, ao longo dos anos que a gente vai investindo. E para isso, a gente precisa ter caixa para aproveitar essas oportunidades. Ou seja, quando a bolsa está muito barata, a gente precisa ter caixa para poder aportar nessa bolsa barata e conseguir uma alta muito maior do que a gente conseguiria se ficasse parado. Da mesma forma, por exemplo, se cai a parte internacional da nossa carteira, a gente precisa ter grana para poder botar lá na parte internacional e aí sim crescer mais do que se a gente ficasse parado. E nesse caixa a gente não pode ter volatilidade alta e nem
perder muito valor nessa parte da carteira. Por isso eu acho interessante CDBs de liquidez diária também, fundos de investimento em renda fixa, até aqui pode ser um pouco mais arriscado do que a reserva de emergência, e também o Tesouro Selic é utilizado bastante para isso. Nesse caso da nossa carteira, 25%. E aí, fecha os 100% da composição da estratégia. Então aqui você vê o seguinte, a carteira ficou da seguinte forma: 5 cotas de BOVA 11, 6 cotas de Small 11, 125 cotas de XFIX, 4 cotas de IVVB 11, 5% em criptomoedas da sua escolha e 25% em caixa, em algum CDB, em algum fundo de renda fixa ou Tesouro Selic. O importante aqui é saber que seja uma aplicação com liquidez alta e baixo risco. E o mais importante aqui não é só seguir essa estratégia uma vez, aportar uma vez e ir aportando sempre 25%, 25% e assim por diante. Não, porque pode acontecer daqui a um ano você olhar e tá 50% em uma parte, 40% em outra e o restante nas outras que aparecem aí na nossa estratégia. Por isso, ao longo de todos os aportes, você deve acompanhar como é que está indo a sua carteira, porque se, por exemplo, a parte internacional da sua carteira estiver maior, você vai aportando nas outras para ir rebalanceando essa carteira ao longo do tempo e permanecer sempre nos mesmos moldes desde o início. 25% em ações brasileiras, 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 20% em ativos internacionais e 5% em criptomoedas. Esse é o conceito ideal e ao longo dos meses você vai aportando para que isso vá ficando o mais próximo possível. A lógica de fazer isso, de seguir essa estratégia, de fazer esse rebalanceamento, é vender quando acontecem grandes altas e comprar quando acontecem grandes quedas. É fazer o inverso do que a manada está fazendo e é assim que muita gente ganha dinheiro no mercado financeiro e é assim que você vai ter prosperidade nos seus investimentos. Lembrando que caso você estude, inclusive você deve estudar, você pode escolher mais ativos em cada uma dessas classes e não necessariamente os que eu falei aqui. Você pode estar estudando, escolher mais ETFs ou escolher ativos diretamente, como eu disse, escolher ações diretamente, escolher fundos imobiliários diretamente ou até mesmo investir no exterior de forma direta. E para estudar, para entender melhor o mercado, você precisa se inscrever no meu canal e também me seguir aqui no Instagram, que lá eu também posto alguns conteúdos sobre todo esse processo de investir. Espero que eu tenha te ajudado a como investir na prática em torno de 5 mil reais. E lembrando que essa estratégia vale para R$1.000, 5 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Todos esses valores são propensos a seguir a mesma estratégia, porque é uma estratégia que se provou com o tempo desde sempre. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!